esclerose múltipla. Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Nicole, nutricionista e também fui diagnosticada com EM. E esse espaço é exatamente para que a gente possa compartilhar tudo que nos faz bem, exatamente para a gente ganhar muito mais qualidade de vida. E hoje o meu papo é muito especial. É com o Dr. Sérgio, neurologista, especialista também em EM, que está aqui disponível para nos ajudar a ganhar muito mais qualidade de vida. Bem-vindo, Dr. Sérgio. Obrigado, Nicole. Vamos bater um papinho aqui. Essa é uma iniciativa muito importante para trazer mais informação. A gente sabe que a informação, quer dizer, a falta de informação é um dos piores inimigos da esclerose múltipla. Sim, sim. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa. Bacana, bacana. Doutor, ainda tem muita gente com dúvida. O que é de fato a esclerose múltipla? Como que ela aparece na nossa vida? Bom, a esclerose múltipla, ela faz parte de um grupo de doenças que são as doenças autoimunes, tá? Só que ela é uma doença autoimune do sistema nervoso central. Então, ela é uma doença autoimune, inflamatória e degenerativa do sistema nervoso central, que aparece por conta dessa alteração imunológica que vai causar a lesão lá dos axônios, dos neurônios, principalmente da mielina, E isso vai causar a interrupção da passagem da informação elétrica nos neurônios e também depois a morte desses neurônios. Tá. Existe a possibilidade, doutor, da pessoa que descobriu que ela tem EM, ela saber qual o tipo de EM que ela desenvolveu e se ela vai progredir ou regredir? Existe essa possibilidade? Então, não existem marcadores de doença tão específicos que permitam que a gente saiba exatamente como será essa evolução. Em relação à classificação, existe uma classificação de tipos de esclerose múltipla. Mais comum é a remitente recorrente, mas a gente tem as formas progressivas, tanto a secundária progressiva, que vem depois de uma forma remitente recorrente, a primária progressiva, que é uma forma da doença que é progressiva desde o início da doença. Que a pessoa já começa a perceber. E não tem os surtos, E a remitente recorrente é a doença que é a mais comum, até 70-80% dos casos, e que o paciente inicia com essa parte de surtos e períodos de remissão. Entendi. Geralmente, esses pacientes, eles vão ter algum tipo de sequela, doutor? Depende muito, Depende muito da pessoa, porque ela pode ter um surto, ela tem um déficit e depois algumas pessoas têm uma recuperação melhor e recuperam totalmente do déficit. E tem pessoas que não recuperam ou recuperam só parcialmente do déficit. E isso é uma coisa que depende de uma série de coisas que ainda nem estão plenamente estabelecidas, do grau de inflamação, de quanto está sendo esse ataque imunológico que aconteceu e etc. Existem só algumas coisas que a gente tem certeza que pode melhorar, E são essas coisas que é interessante a gente estimular a todos a fazer. Quais são essas coisas, doutor? Bom, na verdade, existe uma série de orientações gerais da esclerose múltipla, além do tratamento, do acompanhamento do neurologista, da reabilitação, e tudo, são os hábitos de vida, Então a gente sabe que parar de fumar melhora a esclerose múltipla, manter o peso, Quer dizer, a obesidade sabidamente piora a esclerose múltipla. A alimentação tem um papel muito importante, a gente sabe que dietas anti-inflamatórias, dieta do Mediterrâneo, tem trabalhos que mostram que pode melhorar a esclerose múltipla, Atividade física, condicionamento físico, vai melhorar a fadiga, vai melhorar os sintomas, Então, esses hábitos
serve para quase qualquer coisa na vida, né? É o que eu costumo falar, todo mundo que quer qualidade de vida tem que ter essa mudança de hábito, né? Exato, e na esclerose múltipla também. Mais ainda, né? Exato. Tá, uma coisa também que eu percebo que tem muitos pacientes com dúvida é referente à ataxia. O que seria ataxia, doutor? Então, a ataxia, ela é um sintoma que se refere mais à questão de equilíbrio e coordenação. Tá? Geralmente, isso aí acontece quando você tem o ataque, né, da esclerose múltipla, né, o ataque inflamatório, né, das lesões ali nas partes, né, do tronco cerebral, do cerebelo, e aí causa esses sintomas, né? Então aí ela vai dar essa falta de coordenação, às vezes a pessoa tem tremores, e a pessoa tem dificuldade de executar, não porque os membros estão fracos, mas porque ela não consegue fazer o movimento harmônico que ela deseja fazer. Entendi, tá. E a fisioterapia, ela vai ajudar, vai contribuir, de repente, a pessoa a fazer os movimentos. Sim, a reabilitação, fisioterapia, estimulação, né, neuromodulação, pode ajudar a recuperar, né, e a melhorar essa fluidez dos movimentos. Que é a mesma coisa da neuroplasticidade que o pessoal fala, que de repente você trabalhando várias formas também do seu cérebro acaba induzindo você a fazer os movimentos. Na verdade a fisioterapia, ela, por exemplo, você teve uma lesão, né, numa determinada área do cérebro e causou isso um sintoma, né, então você fazendo a fisioterapia, você induz essa neuroplasticidade para que outras áreas assumam aquela área que foi perdida na lesão. É isso mais ou menos que faz a pessoa conseguir melhorar. Então às vezes a pessoa tem um déficit no braço, ela vai fazer exercício aquilo, e isso vai formar novos circuitos para aquele movimento poder se realizar de novo. Entendi. Legal. Agora uma coisa que é muito comum, doutor. Essa é uma dúvida comum, eu acredito, referente à fadiga. A fadiga é uma coisa que realmente nos acompanha sempre. Uma fadiga mental, uma fadiga física, eu não sei exatamente qual tipo de fadiga que é essa. Qual é o tipo de fadiga que a gente sente, doutor? Qual é a fadiga diferente de uma pessoa comum? Qual é o tipo de fadiga? Na verdade, assim, a pessoa que não tem uma condição, né, ela vai ter fadiga secundária a uma estafa, a um cansaço excessivo, né? O paciente que tem esclerose múltipla, ele tem uma fadiga da própria doença, né? Então, em dias mais quentes, situações de alto estresse, exercício vigoroso, pode precipitar essa fadiga, que é um cansaço a mais, né? Causar aí sintomas de diversas formas, né? Tanto físicas quanto mentais, né? Emocionais, às vezes. É aquele cansaço que a gente costuma dizer, mesmo não fazendo nada, você está cansado. Exato. Né? Quer dizer que você tem um cansaço que não é relacionado a uma lesão nova, mas que te incapacita ali por algumas horas, etc. Uma outra coisa, doutor, que o pessoal geralmente tem dúvida é referente a surto e pseudo-surto. O que é isso, na verdade? Qual que é a preocupação maior? Porque é o seguinte, o surto, ele é uma emergência neurológica, ele precisa ser tratado. Né? Então você vai lá tomar o pulso ou outro procedimento para diminuir aquela inflamação. O surto geralmente é secundário a um quadro inflamatório agudo, uma lesão nova, muitas vezes da esclerose múltipla, que está lá cometendo, né, uma parte do cérebro, etc., da medula. O pseudo-surto é diferente, porque o pseudo-surto não está havendo um ataque no sistema nervoso central novo. O paciente está tendo, às vezes, uma piora de um sintoma
por causa de alguma outra coisa. Às vezes uma infecção urinária, às vezes um choque emocional. E aí pode causar a piora dos sintomas que o paciente já teve. E aí ele fala, nossa, hoje eu estou pior, será que é um surto? Então isso é uma coisa que precisa ser identificada. Uma das coisas que a gente sempre tenta orientar. Então quando o paciente começa com um sintoma, geralmente novo, que dura continuamente por 24 horas no mínimo, isso chama a atenção para a possibilidade de ser um surto. Entendi. Ele deve falar com o neurologista dele e procurar, né, avaliar se é um surto ou não. Então essa é uma coisa muito importante, porque aí você dá o pulso, trata aquele surto, se for, né, e tal. Ou então, se for uma infecção urinária, só você vai tratar a infecção, vai melhorar aquele sintoma. Entendi. E geralmente, doutor, quando acontece o surto, é só a pulsoterapia que a gente consegue fazer? Só, né? Não necessariamente. Você pode fazer imunoglobulina, você pode fazer plasmaféresis. Doutor, eu acho que para a gente poder encerrar, né? O que o senhor gostaria que o paciente de esclerose múltipla gostaria de saber? Como informação que o senhor gostaria de deixar para eles não ficarem tão preocupados assim? Porque quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica preocupado, né? E qual a mensagem que o senhor poderia passar para confortar mais eles e a família, né? Porque a família também, às vezes, fica mais estressada do que o próprio paciente, né? O que a gente poderia fazer? O que a gente poderia pensar? Como que a gente poderia? A primeira coisa é que, assim, é uma coisa meio dramática, porque geralmente é uma doença que comete indivíduos mais jovens, mulheres jovens, e às vezes é a primeira condição, uma doença mais séria, eventualmente, que a pessoa vai ter em contato na vida, né? E isso é uma coisa que acomete a família inteira, né? Principalmente porque tem um estigma, né, da doença, que a pessoa vai ter problemas, que não vai ter recuperação, etc. Mas hoje, graças a Deus, né, a gente tem muitos tratamentos, coisas novas sendo desenvolvidas. E na maioria das vezes o paciente consegue ter uma vida, muitas vezes até normal, sem ter nenhum tipo de limitação maior, fazendo o tratamento, fazendo os acompanhamentos. Então, a gente está vendo com muita esperança, né? Isso é uma coisa que recentemente existe, né? Desde 1997, só são 20 e poucos anos aí que a gente tem tratamentos disponíveis, porque antes não tinha, né? Então agora a gente tem essa esperança muito grande no futuro. Bacana, e tem novos tratamentos surgindo.